Lembrando que não existe detalhe milagroso, não existe técnica milagrosa. Você precisa experimentar bastante, fazer bastante, quebrar o ciclo vicioso, buscar as posições que você tem dificuldade, que só assim você melhora. E muitas vezes aquilo que hoje você tem dificuldade, de tanto você praticar, lá na frente vai se tornar o seu ponto forte, certo, galera? Assista agora esse trechinho da nossa live, nossa Masterclass sobre montada, que está disponível para você aqui no nosso canal da BJJ Protec no YouTube. Aproveita, já se inscreve, compartilha e curta nossos vídeos. Beleza, pessoal, a gente vai trabalhar então agora algumas finalizações aqui a partir da montada. Vou mostrando algumas quando ela está tentando sair e algumas eu gerando o ataque. Então, quando eu boto muita pressão na Jo, lembrando aquele conceito que a gente viu desde o começo, se eu tomar o posicionado, ela vai me tirar sem se expor muito. Agora, se eu estou bem posicionado, ela vai acabar tendo que se expor para me tirar. E aí, com isso, é mais fácil de eu finalizar. E quando eu estou amassando muito, é comum a Jo às vezes fazer uma pegada aqui na minha lapela, aqui com a mão, ou mesmo usando a mão de força aqui, e ela começar a querer me jogar do lado para me tirar da montada aqui, certo? E é daqui que a gente vai pro armlock invertido. Mas o que acontece normalmente? Ela faz esse movimento e eu venho pegar o braço dela pro armlock invertido. E aí quando eu vou fazer o armlock, ela começa a recolher o braço e tirar lá, ó, e aí eu tenho dificuldade de perder a posição. Então aqui eu faço um detalhe que eu acho bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Quando a Jo começa a me empurrar ali, eu prendo o braço dela aqui, ó, conectando no meu peito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Só fechando o meu antebraço em cima da mão dela. Essa pegada parece mais forte, mas não é. Puxa o braço lá, Jo. Olha onde é que foi. Agora aqui, ó, conectei. Puxa o braço agora, Jo. Não vai. E olha só, eu prendendo ela aqui, pode fazer força contra, tá? Quando eu distancio o meu quadril, ó. Olha como eu exponho o braço dela para eu atacar. Então, um grande detalhe que eu uso na montada, no armlock invertido, quando ela vai me tirar da montada, é prender o braço dela, não com a mão, mas com o meu antebraço colando no meu tronco. Aí eu tenho a amplitude que eu preciso para o armlock. Então eu boto bastante pressão para que ela tenha que fazer muita força para me tirar, e quando tira, ó, conecto aqui atrás. Eu gosto de passar a minha canela na orelha dela e o meu joelho eu venho fechando para dentro, ó. Aí ela vai começar a subir e eu venho caindo no armlock para cá. Certo, galera? Puxando o braço dela aqui. E um detalhe legal, aqui eu vou para o armlock, mas eu gosto de fazer um exercício que eu pego a faixa aqui e agora eu puxo esse pé lá de baixo, tiro e vou para as costas também. Mais lá para trás, Jo, por favor. Mais uma vez então, faço a montada bem forte, a Jo foi me tirar, prendo a mão dela com o meu antebraço, passo a minha canela rente à orelha, ou se ela levantar a cabeça, posso botar a perna aqui embaixo também. À medida que eu vou caindo, ó, eu vou trazendo o braço dela para dentro do armlock. E sempre o armlock invertido, ó, o meu quadril na direção da cabeça dela e eu olhando para os pés. Se eu viro o armlock invertido para o outro lado, ela começa a vir para cima e amassar. Então, volta lá, Jo. Armlock invertido, ó, sempre olhando para as pernas do adversário. Da onde eu finalizo, ou se eu estou com dificuldade, acho que ela está escapando o braço, puxa o braço lá, Jo. Começou a puxar o braço, ó, pegada de faixa, sai nas costas. Certo, galera? E o armlock da montada avançada. Vamos lá, Jo. Passar um pouquinho de sofrência agora, tá? Vem um pouquinho pra cá. Então, o ideal é que eu já avance com a mão dela presa. Então, quando ela tá desse jeito e eu vou pra avançada, eu vou ter que achar a pegada aqui por dentro, para agora eu atacar o braço. Mas aí vai muito fácil, o braço aqui também. Mas é mais difícil de eu achar essa pegada. E também ela vai começar a trocar a defesa do braço, mudar para cá. Tá? Eu tô só com uma opção de ataque. Então é melhor quando eu consigo chegar nessa montada, esgrimando os dois braços, levando os dois braços da Jo lá em cima e abraçando aqui. Agora, quando eu vou para a montada avançada, ó, joelho trouxe, olha os dois braços dela pronto para eu atacar. Aqui, muito difícil de ela defender. Então aqui, eu costumo nem descer pro armlock, eu costumo só vir para cá, ó, e atacar daqui.
Ou ainda, quando eu consigo botar o braço dela na minha cabeça, ó, chave reta aqui, entro lá atrás, chave reta lá. Então eu consigo atacar os dois lados. E o legal, tô com o ataque pronto aqui, só que a Jo fechou demais a defesa. Protege o braço lá, Jo. Tá fechando demais a defesa. Olha o que eu faço, ó, mão no quadril dela ou na perna, eu vou trocar exatamente as duas bases. Esse joelho vai vir para cá e esse pé vai levantar, ó. Troco a base e caio para cá também, finalizando a posição. Então esse é o armlock da montada avançada, galera. A gente tem ele bem explicadinho também na nossa metodologia, nas nossas aulas de biblioteca, tá bom? Estrangulamento da montada, próxima técnica. O estrangulamento, eu começo ele, costumo usar o antebraço para controlar o adversário, enquanto eu vou ajustando bem a pegada. E o detalhe do estrangulamento é eu conseguir colocar bem a minha primeira mão, ela entrar fundo, quase lá na nuca do adversário para exercer pressão na lateral. Fazendo isso, eu vou ter um bom estrangulamento. O erro mais comum é colocar a primeira mão de qualquer jeito, já colocar a segunda e querer estrangular fazendo força bruta. Não vai ter o resultado que você espera, tá? Então sempre coloca a mão, afunda, ajusta, melhora ela e aí você vai para a segunda mão. E o estrangulamento ele pode ser ambas as palmas da mão virada para mim, uma para fora, ambas para fora, tá? Então não tem uma regra clara, vai do que você entende, do que você gosta, sente confortável a sua pegada, sempre usando a alavanca de punho. Palma da mão para mim, punho para dentro, palma da mão para fora, punho para fora, certo? Então eu entrei com a pegada da primeira mão, agora eu vou a segunda. Normalmente a Jo vai estar defendendo aqui, Jo, defende com as duas mãos cruzando por cima, assim, aqui. Então eu posso usar o meu cotovelo para criar um espaço e entra a minha outra mão fazendo a pegada, certo? Essa é uma maneira de fazer. Eu posso aqui também deixar a Jo se bater, como eu estou com a pegada forte, ela não consegue me jogar para lá, vai jogar para o outro lado, ó, apoia a minha mão e agora volto fazendo a barba, ó, achando a pegada aqui embaixo, né? Então jogo para cá e agora com o meu cotovelo eu volto, ó, direcionando o queixo para o outro lado e fazendo a barba aqui embaixo, tá? Ou ainda faço uma pegada do mesmo, levanta a cabeça, Jo, para a galera ver, do mesmo lado aqui embaixo e circulo e venho para cá. Então são algumas maneiras diferentes de fazer esse estrangulamento aqui. Também a gente tem tudo muito bem explicado na biblioteca e nas nossas aulas. E o último ponto, toda vez que eu entro, vamos virar a cabeça para lá, com o estrangulamento com as duas mãos, eu fico sem ponto de apoio na frente. Então eu faço o apoio com a minha testa no chão. Entrei com o estrangulamento, jogo a minha testa no chão lá em cima para exercer pressão no meu adversário. Toda vez que a Jo vai me jogar para um lado, eu abro a perna de defesa. Só que se eu abrir e fechar, ela vai repor uma meia guarda aqui, né? Vai me jogar na meia. Então eu tenho que jogar lá, Jo, reponho e volto rápido recolhendo. Joga para o outro lado, defendo e volto rápido. E usando a testa no chão como apoio. Cada tentativa dessa de me tirar aqui de cima da montada, acaba abrindo mais espaço no pescoço e mais possibilidade de eu arrochar o estrangulamento, tá bom? A gente vai ver agora a americana, um ajustezinho da americana. Tá tranquilo, meu amor? Pode deitar, por favor. Isso. Um detalhe da americana é eu lateralizar o meu corpo, fazer um sprawl, né? Então o sprawl, a gente não faz ele reto, ele é lateralizado. E na americana eu faço a mesma coisa. Então lembrando sempre, né, a americana eu jogo a mão do meu adversário no chão, não usa polegar por baixo, porque às vezes a Jo vai pegar mão com mão aqui e vai me dar uma mão de vaca, ó. Então o polegar por cima, se ela tentar a mão de vaca, meu braço não fica preso, certo? Passei a outra mão e eu levo o conjunto inteiro lá embaixo. Só que aqui do jeito que eu tô, quando a Jo faz uma ponte, faz a ponte lá, ela me balança demais, ó. Por quê? Porque o meu corpo não está conectado. Então eu faço um sprawl, botando a lateral desse meu pé no chão. Faz a ponte agora, Jo. Tenta dar uma barrigada aí. Já não tem mais efeito, tá vendo aqui? Faz a ponte, ó, voltou. Agora aqui faz a ponte, aí. E aí leva lá embaixo e trava, tá? Cabeça pra lá, por favor. Bem rapidinho então, pessoal. Fui atacar a americana. Oi? Não, é porque é o detalhe do corpo aqui, né? Fui atacar a americana, levei lá embaixo.
ela vai fazer a ponte para me jogar. Ó, balançou, volta. Agora lateralizei o meu corpo, faz lá, Jô. Ó, joelho calçando o quadril dela, perna de lado no chão, ataco daqui. Trocando lado, ó, americana, né? Sempre mão aqui por cima, não deixo o meu polegar por baixo. Reduzo a angulação de 45 graus. Aqui ela vai querer fazer a ponte, me balançou bastante. Agora meu corpo lateralizado sprawl não tem a mesma pressão. E aí eu consigo ficar forte na posição, tá? Cabeça para frente agora, amor, por favor. Isso. A outra técnica que a gente vai ver então, o triângulo, passando por cima da cabeça do adversário. Também não vou focar muito na técnica, mas no ajuste que eu faço diferente aqui. Então eu sempre passo por cima do meu adversário, vindo já botar a canela no chão e jogando a pressão. Sempre tenho que colar aqui, não deixar a brecha de espaço aqui para Jô. E a minha mão, eu já gosto de vir na canela dominar aqui. E aqui o diferencial do que eu faço, galera. Tá tranquilo? A maioria das pessoas agora, para encaixar, se jogam para o lado e vem fechando aqui, né? E ainda deixa o adversário subir. Eu não acho interessante. Se eu estou por cima, eu não acho interessante eu voltar para baixo para tomar pressão caso ela saia do triângulo. Então eu finalizo por cima. E para eu chegar numa posição muito ruim com a Jô, ao invés de ficar de lado aqui, eu me jogo lá na frente e venho encaixar a posição aqui, tá? Vira com a cabeça para lá, Jô. Olha só como quando eu faço a pressão lá, ela acaba fazendo uma ponte e fica numa posição bem desconfortável com ela, dá um tipo de uma cervical aqui. Então eu faço pegada na minha canela e o meu quadril leva o braço dela lá na frente, ó, trazendo ela aqui. E aí eu ajusto a posição e volto forte. Esse ajustezinho do triângulo faz toda a diferença. E aí às vezes também na malandragem, né? A Jô já não cai mais nessa, já caiu bastante. Brincadeira. Mas às vezes eu tô aqui na posição, abraço a cabeça e eu boto a perna de base. Aí a galera vai lá, joga a mão dentro, eu já venho catar aqui. Projeto lá na frente, encaixa e volta ajustando. Essa pressão lá na frente é horrível, né? As duas últimas agora, galera, fica até o finalzinho, vai ter uma surpresa ali pra vocês. Katagatame e triângulo, e quarto escuro. Deita ali, Jô, por favor. Então o Katagatame, eu gosto muito quando eu venho dessa montada com pressão aqui, levando lá em cima. Eu levo o braço do meu adversário, fico pegando aqui no tríceps, no ombro dele, e passo a minha cabeça pro outro lado. Uma vez que eu passei a cabeça, eu preciso reduzir todos os espaços, principalmente aqui, ó. Não pode ter espaço entre meu bíceps e o pescoço dela. Então eu fico forçando a minha mão para fora e empurrando a cabeça para dentro. E agora eu juntei mão com mão. E o detalhe do Katagatame, galera, é não ficar fazendo pressão com a mão. Eu faço pressão com o meu corpo, ó, amassando o quadril e jogando lá para a cabeça da Jô, certo? E quando eu acho que eu preciso descer para o controle lateral para ter pressão, se você fizer certo não vai precisar, mas não está bem encaixado, eu sempre saio, ó, o peito do meu pé primeiro, porque se eu tirar a perna inteira, ela vai me botar na meia, certo? Volta lá. Então eu deixo o meu joelho conectado nela e tiro o peito do pé aqui para fora e desço esparramando. E aqui, ó, um detalhe importantíssimo. Quadril colado no chão, não fica alto, não fica de lado, ó, lá no chão. Ponta do pé e a pressão com o corpo, não com a mão, ó, pra cima do meu adversário. Tranquilo? Vindo lá de baixo, tá? Então o Katagatame sempre reduzindo os espaços e usando o corpo inteiro na pressão, não só a pressão da mão. E o último, pero não menos importante, né? A gente vai trabalhar o quarto escuro. O quarto escuro, galera, ele é mais uma questão de desconforto, incômodo, claro, mas uma questão de estar realmente numa situação ruim, incomodado, que não consegue sair. Então tem que ter persistência nele, ficar um bom tempo, não fazer e voltar rápido, né? E deixar o adversário incomodado. Eu vou levar os dois braços lá para cima e junto com os dois braços da Jô, eu abraço a cabeça dela também. E agora jogo a pressão do meu peito aqui em cima do rosto dela. Levando os braços para cima
e o meu peito, a minha pressão aqui, amassando o rosto dela, criando aquela sensação de claustrofobia, né? Incomodado, fechado ali em cima, tá? Basicamente, abraçar os braços lá em cima com a cabeça junto. E de novo, ó, pressão não só da mão, o corpo inteiro jogando a pressão e segurando o adversário lá em cima. Alguma pergunta, André? Fechou. Galera, fizemos uma visão geral aqui da montada, principais ataques, principais ataques, estabilizações, controles por cima. Tenho certeza que algum detalhezinho do que a gente viu hoje somou no jogo de vocês. Lembrando que não existe detalhe milagroso, não existe técnica milagrosa. Você precisa experimentar bastante, fazer bastante, quebrar o ciclo vicioso, buscar as posições que você tem dificuldade, que só assim você melhora. E muitas vezes aquilo que hoje você tem dificuldade, de tanto você praticar, lá na frente vai se tornar o seu ponto forte, certo, galera? E quem tiver alguma pergunta, fica à vontade de mandar. Agora, antes da gente encerrar a live, a gente responde. E para você que gostou da maneira como a gente trabalha, da maneira como a gente explica, a gente tem recebido bastante feedback sobre a nossa didática, a nossa metodologia. Eu busco realmente ensinar o jiu-jitsu da maneira que eu gostaria de ter aprendido, né? Outros tempos, claro, mas da maneira lógica, entendimento lógico. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou da nossa aula, quer conhecer mais a nossa plataforma, a gente tem planos lá imperdíveis para vocês, que sai muito barato, com toda a plataforma liberada no plano professor, tem o plano aluno mais barato também. E a gente está dando para você que participou da live até agora e vai assistir e tá assistindo com a gente até a meia-noite, um desconto de 30% em toda a nossa plataforma. É só você usar o cupom MONTADA30, certo, galera? Usa o cupom MONTADA30, BJJ Protec 30, tá? Usa o cupom BJJ Protec 30 até a meia-noite. Você tem 30% de desconto em toda a nossa plataforma para qualquer produto ou para assinatura. Galera, muito obrigado, meu amor. Obrigado por ter sido cobaia, ter sido amassado aí comigo. Obrigado, André, pelo suporte. Galera, obrigado a todo mundo que participou com a live com a gente, mandou perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma pergunta, André? Não. Fechou. Uma perguntinha antes de encerrar, galera. Calma aí. Na hora da transição pro katagatame, e se ela fizer a fuga de quadril? Tipo, na hora que... Ela não consegue fazer a fuga de quadril se eu tiver... Só repete a pergunta. Quem é que perguntou? O Fabian. O Fabian perguntou na hora de eu variar pro katagatame, descer pra lateral, se ela fizer a fuga de quadril. Deita ali, Jô, por favor. Lembra dos 2 pontos de giro, Fabian? Se eu tiver um controle muito alto, muito difícil ela virar. Então, se eu tiver com o katagatame e aqui tiver frouxo, na lateral, vira pra mim, Jô. Ela vira pra mim, certo? Agora volta lá. Agora, se eu tiver justo, exercendo pressão, vira pra mim, Jô. Ela não consegue virar pra mim, tá? Então, aqui eu fico muito confortável. O que ela consegue, às vezes, é rodar pra fora. Se ela explode muito, ela roda lá pra fora, pra cá. Mas quando ela faz isso eu gosto, porque daí eu venho com a mão dentro da manga, mão por dentro, joelho e venho para o Ezequiel das costas, que eu gosto bastante de aplicar aqui, tá bom? Então com boa pressão aqui, que a gente viu na montada avançada, calçando bem os dois lados, os 2 pontos de giro, ela não vai conseguir virar para mim. Se ela vira para fora, expõe as costas ou o Ezequiel, como a gente viu aqui. Obrigado, João. Fechou então, André? Fechou, pessoal? Brigadão mais uma vez. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Os.